Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir. Dinheiro na mão é vendaval? Pois é, pode ser sim, mas para muita gente é construção de patrimônio. É esse o assunto que a gente fala com você depois da vinheta no Voz em Cena. Aguarda aí. Programa Voz em Cena, sempre com aqueles assuntos totalmente relevantes que vão fazer parte da sua vida. E quem não gosta de dinheiro? Mas você sabia que para ter dinheiro tem que se planejar? E é por isso que eu estou conversando hoje aqui com Rodrigo Antunes, que é especialista em comportamento financeiro, que vai falar coisas que você sabia, mas que não se atentava muito para isso. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Voz em Cena. Eu agradeço o convite, você é uma pessoa que eu estimo muito, desejo muito sucesso ao Voz em Cena e estou aqui para contribuir com o que for necessário. Rodrigo, sempre que a gente vai falar de questões financeiras, principalmente com um especialista, é legal a gente fazer uma apresentação. Quando você começou a se interessar por finanças? Nossa, e essa história remonta aí anos de 1994, faz bastante tempo. Então são mais de 30 anos convivendo com isso. Eu tive uma desilusão no começo da minha jornada profissional e foi onde eu comecei a me interessar sobre o comportamento financeiro, né? Essa é uma história longa, vamos deixar para uma outra situação, mas eu te digo que faz mais de 30 anos que eu trabalho com isso. E dentro dessa questão de se trabalhar no mercado financeiro durante muito tempo, quais foram os principais fatos que você viu acontecer na vida das pessoas que, às vezes, ignoram o dinheiro, Rodrigo? Veja, eu tenho presenciado ao longo desses anos todos, Carlos, pessoas que ganham muito bem, têm salários aí de 3 dígitos ou mais de 100 mil reais por mês e ainda assim vivem no crédito, no cheque especial. E esse foi um tema que me chamou muita atenção. Pô, como é que geralmente as pessoas, a gente tem aquelas crenças de que se eu ganhar mais, toda a minha vida financeira está resolvida, e a história não mostra isso. Então, a partir desse momento, eu quis estudar e me aprofundar um pouco mais para entender o que leva uma pessoa que ganha bem a não ter uma tranquilidade e poder dormir tranquila à noite. Essa questão de dormir tranquilo, eu lembro certa vez que eu trabalhava numa instituição onde tinham as faxineiras ali. E aí o que acontece? Geralmente, quando você olha para essas pessoas que têm uma condição de vida mais humilde, você fala assim, viu, simplesmente acho que elas vivem na dureza. Mas a partir do momento em que você começava a conversar com ela, você via as viagens que essa pessoa fazia, andava com carro zero, sabe? O filho estudava numa escola bacana. Então, aí o que a gente consegue depreender de tudo isso? Muitas vezes, a pessoa que ganha mais, gasta mais, e a pessoa que ganha menos, se planeja mais. Qual delas está mais em vantagem aí, Rodrigo? É muito pertinente essa sua colocação, porque eu vejo pessoas ganhando 5 mil reais por mês e construindo patrimônio e essas grandes rendas não construindo nada. Agora você vai contar o segredo. O segredo, na verdade, assim, é um processo comportamental, né? As pessoas têm a crença de que o dinheiro traz a felicidade. O dinheiro traz, sim, felicidade para aquele que consegue ter uma maturidade no seu comportamento. E aí você tocou num assunto interessante, né? Quando você observava essas pessoas que ganhavam um pouco menos e às vezes conseguiam atingir coisas que quem ganhava mais não conseguia atingir, tem um assunto que se chama inflação de estilo de vida. Inflação de estilo de vida. Eu observei muito isso ao longo desses anos e as pessoas acabam consumindo ou aumentando o seu gasto mensal de uma maneira muito mais rápida do que a construção de um patrimônio verdadeiro. Patrimônio que te traz liberdade, que te traz tranquilidade e que vai te gerar renda no futuro, né? E essa pessoa que ganha um pouco menos, ela identifica que a limitação dela
ela precisa administrar de uma maneira inteligente, de uma maneira consciente, a limitação que é o salário dela, né? Quando a gente começa a ganhar mais, é natural, todos nós, inclusive eu, tá? Passei por isso. A gente quer trocar de carro, a gente quer fazer uma viagem diferente, colocar o filho numa outra escola, frequentar um círculo social diferente. Frequentar um círculo social diferente, ir num restaurante. Por quê? Porque aí vem aquela crença de que, trabalho tanto, eu mereço, né? Esse eu mereço é uma armadilha muito grande na nossa vida. Eu falo na nossa vida porque se eu não me policiar, eu também caio nessa armadilha. Uhum. Então, para isso, eu tenho usado os 3 Cs na minha jornada. Eu tento... O que são os 3 Cs, né? É uma clareza para que eu quero esse dinheiro. Senão, simplesmente eu ganho dinheiro. E aí? Faço o quê? Uma consistência, que é justamente todos os meses ou todos os dias eu criar hábitos diários. Não é negar aquele cafezinho, mas é saber que aquele cafezinho não vai prejudicar a minha clareza, o meu objetivo inicial. E uma consciência, que seria meio que o norte para onde eu vou com esse gasto, com esse investimento, com essa compra, né? Então, esses 3 Cs permeiam a vida de várias pessoas, só que a gente não tem clareza sobre isso. Uhum. Então, esses 3 Cs, eu costumo dizer assim, são meio que a estrutura de uma vida financeira um pouco mais feliz, um pouco mais tranquila. Uhum. Né? Então, mas para fazer isso, você tem que trabalhar o seu comportamento, trabalhar suas atitudes diárias. E é nessa questão do comportamento que eu quero entrar agora, Rodrigo, até voltando um pouquinho sobre o nosso assunto. Geralmente assim, a pessoa trabalha tanto, a pessoa se esforça tanto, quando ela consegue um salário melhor, consegue uma posição melhor, ela quer se dar a recompensa. De certa forma, isso não é errado, porque a pessoa fala assim, viu, eu me esforcei tanto, agora eu estou merecendo. Agora, a questão é, como colocar limite nesse merecimento? Sim. O limite, onde entra o limite aqui? Existe uma outra forma da gente avaliar esse tipo de comportamento. São 3 tópicos também, né? A vontade, que é a vontade imediata. O nosso cérebro, ele quer uma realização imediata, ele quer uma satisfação imediata de quando a gente trabalhou bastante, eu quero realizar isso porque eu mereço. Exato. Ok. Só que esse eu mereço, ele tem que ser permeado pela segunda letrinha aqui, que eu falo que é o amor, que é o legado, que é a família, que é o teu propósito de vida. Então, quando você passa por esse filtro, você vai lá no primeiro, eu mereço sim, mas espera aí, não vai afetar o meu propósito maior? E aí você usa o terceiro filtro, que para mim é a inteligência. Né? Então você tem ali a vontade, que é o desejo imediato, o amor, que é o teu legado, a tua segurança, e a inteligência, que é o norte para saber se realmente eu mereço, não vai afetar o meu propósito maior. O que é meu propósito? Cada um tem o seu propósito maior. Uns é deixar um legado, outros é a família, outros é a segurança. Né? Então, quando essas 3 forças estão desalinhadas, é onde eu tomo a decisão por impulso, que é, eu mereço, vou lá e compro. Ao invés de eu comprar um carro, sei lá, de 100 mil reais, eu vou lá e compro um de 250 mil reais porque eu mereço. Então, a vontade foi muito maior do que o propósito. Né? Não tem problema nenhum. Ganhei, trabalhei, fiz o meu dinheiro, né? Make the money. Na verdade, a gente não ganha, a gente faz o dinheiro, né? É o make money, mas ter esse tipo de comportamento de que eu vou me pagar primeiro, ok, Pai Rico, Pai Pobre é um livro que eu indico muito, só que esse me pagar primeiro não pode ser maior do que o meu propósito, não pode afetar o meu propósito maior, porque senão gera o desequilíbrio e é onde eu gasto por emoção e não por razão. Uhum. Tem um ditado até que se acreditam aos árabes, gaste sempre menos do que você ganha. Essa é a máxima que você indicaria também? Sem dúvida, parece um negócio tão simples. Parece um negócio tão simples. Eu não sei para você, né? Mas não é tão simples assim. Não é. Né? Mas essa é toda economia, educação financeira, comportamental, que se fala de finanças. O pessoal às vezes vem querer fazer investimento e fala, olha, primeira coisa, você está gastando menos do que você ganha? Não, mas eu quero investir para ganhar milhões. Fala, não, esquece, se a gente não conseguir controlar esse orçamento dentro de casa, e economia é isso.
Administração eficiente dentro de casa, a palavra economia, né? Ela vem do latim, que significa vamos administrar a nossa casa primeiro. E nada mais é do que ter essa capacidade de gastar menos do que ganha. Porque senão a fatura vai vir, a conta vai vir se você começar a gastar mais do que você ganha. Não tem jeito. Muitos especialistas também dizem que você tem que andar sempre com um bloquinho na mão ali para saber o quanto que você gasta durante o dia, porque aquela questão de grão em grão a galinha enche o papo, de centavo em centavo, você pode chegar numa fração ali que você não consegue mais administrar, não é, Rodrigo? É isso, eu vou te contar 2 histórias rápidas. A primeira, quando eu casei em 1997. Eu fiz um curso, eu casei na Igreja Católica, um curso com um padre que era economista, e ele falou, você tem que controlar o teu orçamento doméstico. E de que forma? Essa cadernetinha que você citou. Durante 3 anos, eu mantive o meu custo fixo travado. Então, tudo que eu ganhava a mais, sobrava. Se sobra, você começa a construir patrimônio. E eu só consegui fazer isso realmente anotando todos os dias. É chato, mas é importante. Então, o segredo que eu acredito que vai fazer diferença na sua vida é isso, é controlar o orçamento de gastos. A segunda história, vamos deixar para o segundo bloco, porque eu sei que ela é bastante interessante, e a gente vai fazer também um permeio aí com essas redes sociais que muitas vezes inflacionam a cabeça do indivíduo também. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Voz em Cena volta daqui a pouco. Eu espero você. Em 2026, a restituição do imposto de renda ficou mais rápida e mais inteligente. A Receita Federal ampliou o uso de dados integrados e automatização. Na prática, menos erro e mais agilidade. Os pagamentos agora acontecem em lotes mensais e com prioridades para quem usa a declaração pré-preenchida e recebe via Pix. Ou seja, quem se antecipa sai na frente. Mas tem um detalhe importante. Se você errar ou cair na malha fina, adeus prioridades. A restituição não depende só do prazo, depende da qualidade da sua declaração. Aqui vai a dica: quanto mais organizada e digital for sua declaração, maiores as chances de receber primeiro. Na Itinerol, sua jornada é nossa prioridade. Excelência em cada trajeto. Com nossa sala de comando operacional e monitoramento via app, garantimos a segurança e pontualidade, especialmente para fretamentos. Tecnologia e dedicação humana se unem para oferecer a você e sua equipe o máximo em qualidade, segurança e conforto. Itinerol, inovação e confiança em cada quilômetro. Viaje com a inteligência que move o seu negócio. Empreender não precisa ser sinônimo de dor de cabeça com a burocracia. Na Nexus Hub Contabilidade, nós entregamos a segurança fiscal que o seu CNPJ precisa para crescer em paz. Somos o seu parceiro físico aqui em Jundiaí. A temporada do IR está aberta. Não arrisque patrimônio nem CPF. Declare com a Nexus. Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. E agora a gente vai falar sobre aquele dinheiro que você não tem, mas acha que tem. É assim que se define, Rodrigo, cartão de crédito? Pois é, cartão de crédito é uma possibilidade, né? É um empréstimo, não deixa de ser um empréstimo, e a gente usa muito o termo alavancagem financeira, né? Você se alavancar, você fazer coisas, comprar coisas com dinheiro que não é seu. Só que você vai ter que pagar. O termo é bem bonito, hein? Alavancagem financeira. Alavancagem financeira para o bem e para o mal. Porque dependendo de como você fizer essa alavancagem financeira, você vai ter uma consequência desastrosa. Por exemplo, pagar o mínimo do cartão de crédito. É terrível. É o maior juros que existe no mundo inteiro, é o juro do cartão de crédito, principalmente no Brasil. Então, se você vai usar a sua alavancagem financeira, o seu cartão de crédito para adquirir um bem, para satisfazer um desejo, uma vontade, tenha em mente que quando vier a fatura, pague integral. Não faça aquele pagamento parcelado. É o primeiro passo para você se enrolar financeiramente, né? E aí, usando o crédito, eu acho que é bom a gente trazer também aqui a questão de crescimento de patrimônio usando esse crédito, essa possibilidade de alavancagem financeira.
né? Muitas pessoas compram um imóvel com financiamento bancário. É o primeiro passo para você construir um patrimônio. Não tem problema nenhum usar o financiamento bancário. Desde que você faça uma pesquisa entre os bancos, que cada banco cobra uma taxa diferente. Acho que é importante falar isso para todo mundo, né? Não é porque eu tenho relacionamento com aquele gerente que eu tenho que fazer o financiamento naquele banco. Pesquisa. Hoje a gente tem uma infinidade de bancos aí que oferecem financiamentos bancários, né? E ao invés de pagar a questão do aluguel mensal, você pode pagar uma parcela. Antes disso, porém, você precisa ter uma entrada para fazer um financiamento bancário para um imóvel. E como você constitui essa entrada, a gente volta naquele primeiro tema, que é gastar menos do que ganha. Senão você não vai conseguir fazer pelo menos um colchãozinho ali para dar de entrada e entrar no financiamento do teu imóvel. Veja que a gente sempre está voltando no gastar menos do que você ganha, que é o que você citou no primeiro bloco, né, sobre aquele ditado árabe, que basicamente é isso. Se existe um segredo em relação a comportamento, a educação financeira, é a gente ter a capacidade de gastar menos do que ganha. Então, é aquela questão também da gente saber, não é, Rodrigo, que é interessante você não ter dívida, mas existem dívidas que ajudam você a alavancar seu patrimônio também. Sem dúvida que existe, desde que você use de forma consciente. Passando pelos 3 filtros ali, né? Aquela vontade louca de ter as coisas, ok, você tem que se pagar, mas passa pelo segundo filtrinho ali, que é qual que é o objetivo disso aqui? E para onde eu vou? Então são filtros que a gente vai colocando ao longo da nossa jornada que nos ajudam a ter esse direcionamento. Mas sem dúvida que o crédito é uma opção excelente para a gente construir patrimônio, com consciência, com diligência e com prudência. E uma coisa que eu tenho visto também, Rodrigo, que muitas vezes pode fazer com que a pessoa se endivide é a tal da ostentação. A gente vê principalmente isso em redes sociais, porque uma pessoa está viajando para um lugar diferente do que eu costumo viajar, a pessoa tem um carro diferente do carro que eu costumo ter, e aí eu vou lá e vou tentar simular a vida daquela pessoa. Isso aí é um veneno para a vida financeira. Isso é um veneno para a vida financeira, para qualquer pessoa, sobretudo que usa de maneira demasiada as redes sociais. É excelente, a internet, os celulares, as redes sociais, tem várias possibilidades boas, né, para mostrar para a gente. Mas esse comportamento de querer me comparar com o outro, esse comportamento de querer ser o que eu não sou, eu fugi da minha essência, fugi do meu propósito inicial ali atrás de novo. E o nosso cérebro, ele foi criado, a gente foi moldado desde criança para esse desejo imediato, para essa vontade imediata, né? Então, quando a gente olha ali no Instagram da vida, no Facebook, você olha a pessoa lá com o carro, pô, por que eu não posso ter um desse? Ah, eu comecei a ganhar mais aqui, eu acho que eu mereço. Aí eu já saí do meu racional e fui para a emoção, né? Então, esse é o lado que eu não gosto muito das redes sociais, que é vender essa possibilidade de que todo mundo pode ter aquela determinada coisa que ele está vendo. É o tal de se eu conseguir, você consegue. Você consegue, mas você vai passar por várias fases antes de chegar lá. Aquela história, você não calçou o meu calçado, né? Você não sabe onde aperta. Eu conheço muita gente que chegou lá através das redes sociais, né? Usando ali as mídias e etc. Mas que eu conheço desde muito tempo, essas pessoas, eu vi o quanto eles investiram nisso. Eu vi o quanto eles demoraram para chegar até lá, né? Então, quando a gente vê o resultado ali, você vê as pingas, o topo da montanha. O topo da montanha, mas você não viu a escalada. Né? Exato. É um pouco disso. E isso nos ilude, principalmente adolescentes, pessoas que estão começando a vida profissional agora, que entram até em depressão, porque não tem aquele tênis de marca, não tem aquela roupa estilosa que fulano está usando. Então, esse é o lado ruim que eu acredito que as redes sociais nos trazem. Né? E você estava falando também aqui nos bastidores, falando sobre a questão da inteligência artificial. Ela veio para ficar, não é mais uma tendência, é uma realidade, e quem não usa
não é, Rodrigo? Exato. E no que as pessoas estão pecando na hora de recorrer a uma inteligência artificial para estruturar a vida financeira? As pessoas, é algo novo para a gente, sabe? 2023, 2024, que começou essa onda de inteligência artificial, como você disse, não tem como, ela é irreversível essa onda, mas a gente está aprendendo a usar isso. Então, por exemplo, ainda ontem eu falando com uma pessoa que é meu cliente, e ele jogou lá na rede social, olha, quero montar um plano financeiro assim, assim, assado. Ela soltou lá o resultado, explicando passo a passo de como era que ela deveria fazer. Ela me liga, essa pessoa, e fala, olha, eu quero fazer isso, isso, isso. E eu comecei a explicar para esse cliente que tinha algumas coisas ali que não faziam sentido. Eu falei, não, mas a inteligência artificial aqui, o chat me falou que é assim. Eu falei, tem alguma coisa errada. Talvez o como as pessoas perguntem para o chat, né? Porque o chat geralmente ele solta para nós o que a gente quer ouvir. Esse cliente explicou lá que ele tinha lá um determinado patrimônio, então a melhor situação seria aquela. E aí quando eu expliquei o que era realmente aquilo que ele estava me falando, ele entendeu. E ele falou, pô, não é bem isso que eu queria saber. Então a inteligência artificial eu acho que vai muito mais o como a gente pergunta, o como a gente consulta, o como a gente usa, do que efetivamente ela, porque ela ainda não sabe, ela não aprendeu sozinha. Pode ser que no futuro aprenda, mas hoje ainda não. Ela fala muito o que a gente quer ouvir. Isso é perigoso. Para agradar. Para agradar a gente. Coisa que se você jogar realmente a sua vida na frente de uma planilha, a planilha não tem o mínimo compromisso em te agradar. Exato. Então é aquela questão que você falou lá, sair com um caderninho, anotando tudo. Pode ser um caminho. Pode ser um caminho. Exatamente um caminho. Uma outra pergunta que eu quero te fazer é assim, nos bastidores aqui, você estava falando que muitas vezes as pessoas ganham 3 dígitos aí mensais e mesmo assim elas continuam endividadas. Mas muitas vezes essa questão da pessoa não é só financeira, é uma questão de saúde mental também, de saber se equilibrar e equilibrar a cabeça para, consequentemente, equilibrar o bolso. Como é que você consegue falar isso daí para uma pessoa que chegou para você, por exemplo, desesperada, só que no azul? Pois é. Eu não sou psicólogo, eu não sou especialista em psicologia mesmo, mas quando a gente fala em emoção, eu presenciei muita coisa. Eu presenciei pessoas que herdaram patrimônios gigantescos e não tinham dinheiro para fazer o inventário, que é um gasto. Eu presenciei pessoas que fizeram dinheiro ao longo da vida, então é um dinheiro muito mais suado. E conversando com essas pessoas, a gente vai aprendendo um pouquinho até o tom de voz para usar em determinados momentos. Então, quando uma pessoa dessa, né, que ganha muito bem, vem falar comigo, falar, olha, me ajuda, é o primeiro passo para levantar a mão e pedir ajuda, já é um reconhecimento de que realmente está precisando de algo. Né? Aí a gente faz um mapeamento de todos os gastos, aquele trabalhinho que ele deveria estar fazendo e anotando, eu ajudo ele a montar essa planilha, esse planejamento. Né? E eu só pego os gastos ou as despesas que ele tem, e a gente começa a analisar item por item e questionar, sempre passando por aqueles 3 filtros que eu falei no início. Da vontade, do propósito, que é o amor, e da inteligência, que é o filtro racional do negócio. E eu diria que 70% daqueles gastos ali ficam nesses filtros para trás. Ele consegue viver sem aquilo. Né? Então, é mais ou menos isso que eu costumo fazer para poder ajudar essas pessoas. Rodrigo, muito bom ter uma pessoa assim como você para conversar agora aqui sobre inteligência financeira. Com certeza teremos outras oportunidades aqui dentro do programa. E para você que acompanhou o nosso programa, indique e cada vez mais entre em contato com o nosso programa e sugira novas sugestões, porque esse programa é guiado através da sua opinião e, consequentemente, para trazer cada vez mais conteúdos relevantes. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado pela tua participação e com certeza a gente volta aqui para falar desse tema tão importante. Eu que agradeço, muito sucesso. Voz em Cena, sempre inédito, às quintas-feiras, às 18 horas aqui no Canal 25 e eu espero você. É isso.
Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir. Na Itinerol, sua jornada é nossa prioridade. Excelência em cada trajeto. Com nossa sala de comando operacional e monitoramento via app, garantimos a segurança e pontualidade, especialmente para fretamentos. Tecnologia e dedicação humana se unem para oferecer a você e sua equipe o máximo em qualidade, segurança e conforto. Itinerol, inovação e confiança em cada quilômetro. Viaje com a inteligência que move o seu negócio.